Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma matéria aqui escrita pela Ellie Sassi no site Minha Vida Família, em que ela diz que a geração beta viverá como as crianças dos anos 50 e os pais não poderão fazer nada a respeito. O que ela está querendo dizer aqui é que os governos estão criando leis para proibir crianças de acessar celular. E eu acho muito curioso isso. Esse pessoal tem a ideia de que o governo proibiu alguma coisa. A proibição acontece. Esse pessoal vive em que mundo, né? E outra coisa que eu tenho minhas dúvidas, será que realmente é bom para as crianças viverem como as crianças dos anos 50? Você pode argumentar para mim que excesso de celular na infância é uma coisa ruim, é coisa e tal, eu concordo, né? Agora, dizer que voltar a viver como nos anos 50, eu acho que é um erro isso daí, tá? Você proibir totalmente o seu filho de ter acesso à tecnologia, ter acesso a celular, simplesmente ele vai estar deslocado no mundo, porque todos os coleguinhas vão ter acesso, então essa coisa não funciona assim. E governo? Lei é um pedaço de papel rabiscado, lei não serve para porcaria nenhuma. Essa ideia de que vão proibir, magicamente as crianças todas vão parar de acessar o celular porque o governo proibiu. Essa notícia foi sugerida por Hermenêutica Pentadimensional, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu estava lendo essa matéria aqui, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo lá no quartel-general, no DRAM 4, lá em Juiz de Fora, quando eu servi lá, e lá tinha dois funcionários civis que trabalhavam no quartel de lá, era o Zóio e o Tuninho. Era isso mesmo? Eu acho que era isso mesmo. E eles tinham uma expressão que era assim, ó, isso aí vai funcionar de 3 jeitos. Sem jeito, de jeito nenhum, de jeito maneira, né? Ou seja, não vai funcionar de jeito nenhum, né? Então, quando falava assim, vai funcionar de 3 jeitos, isso daí você já sabe que não vai funcionar, né? É o que eles estão dizendo aqui, não, porque vai resolver o problema aqui, de 3 jeitos que vai resolver o problema aqui. A criança não vai ver, porque o governo lá, o político rabiscou num papelzinho dizendo que não vai poder acessar a tela mais, então agora magicamente as crianças não vão acessar mais celular, né? E de novo, eu não sei se isso nem é bom, tá? Aqui, ó. Então está dizendo aqui, ó, a preocupação com o impacto de uso de telas no desenvolvimento de crianças nos leva a uma realidade que pode ser muito diferente para a geração beta. A geração beta, vocês sabem, são as crianças que começam a nascer agora, que estão nascendo a partir de 2025, né? A geração Z foi de 95 até 2010, quem nasceu de 95 até 2010 é a geração Z. A geração Alpha é de 2010 até 2025, e agora está começando a nascer a geração Beta, né? E, ao contrário da geração Alpha, que cresceu em um mundo interconectado, a infância das novas gerações deverá permanecer mais próxima daquela da década de 1950, o que eu acho que não vai não, por vários motivos, né? Primeiro que não é desejável, não é desejável. Eu concordo que excesso de celular para criança pode ser uma coisa ruim, mas você tirar o celular da criança totalmente, proibir a criança totalmente, simplesmente você vai estar prejudicando. Essa ideia que as pessoas têm de que não, que tem que ser criado como eu fui, porque essas coisas modernas agora vai dar errado e essa juventude não vai para lugar nenhum. Meu amigo, a raça humana tem 1 milhão de anos, cara, tem milhares de juventude. Essa não é o primeiro desafio que uma juventude tem coisas diferentes para fazer do que os pais. Porque em algum momento alguém inventou fogo, depois inventaram a roda, depois inventaram... Tudo foi revoluções que aconteceram na história da humanidade. E a geração seguinte teve que se virar com essa novidade que tinha lá e coisa e tal. E os pais ficavam, não, essa juventude nova aí fica usando a roda para tudo, tinha que arrastar as coisas igual a gente fez, para ser raiz mesmo. Negócio de roda, muito fraquinho, muito Nutella, esse negócio de geração que quer arrastar as coisas com a roda, né? Meu amigo, a raça humana dá um jeito, a gente é muito mais resiliente do que parece, tá? Não vai acabar o mundo com isso, não. As crianças podem ter dificuldade de aprendizado, podem ter déficit de atenção. Isso é um problema, eu concordo. Excesso de telas é um problema. Mas também você querer limar totalmente, proibir totalmente. Aí tá aqui, ó. O governo francês, por exemplo, pretende proibir o uso de telas por criança, o que, segundo especialistas, é altamente suspeito de causar atraso no desenvolvimento de linguagem, distúrbios de sono, não sei o que lá. E, de novo, concordo. Assim, você colocar limites na criança, obrigar ela a desligar o celular, por mais que eu não consiga fazer isso, mas eu quero, né? Se eu tivesse filhos pequenos, eu iria ensinar eles a não ficar com o celular ligado à noite, embora eu fique. Então, esse tipo de coisa eu acho que é pertinente você ensinar, né, a criança e coisa e tal. Mas, de novo, achar que o governo proibindo isso vai fazer alguma coisa? Pô, para com isso, gente. Lei é um pedaço de papel rabiscado. Lei não faz nada, não muda nada no mundo. Aí tá aqui, ó,
franceses correm para VPN após bloqueio do Pornhub, né? Então, vamos entender o caso aqui, né? A França proibiu o uso de telas por crianças. Criança não pode usar televisão, não pode usar computador. Só que qual que é o problema que os sites têm nesse caso? Não tem como você saber a idade da pessoa que está usando o seu programa, né? Você teria que pedir um documento, teria que pedir uma identidade, um cartão de crédito, alguma coisa assim. E aí qual que é o problema de sites pornô? Você botaria o seu cartão de crédito, ele botaria a sua identidade lá para poder, né, acessar o site pornô? É lógico que não, ninguém quer ficar associado com isso. Então, os sites pornô simplesmente saíram da França, não tem mais site pornô na França. Isso não é a primeira vez que acontece, tá? Tem vários estados americanos que também aprovaram leis que proíbem sites de pornografia, assim, proíbem para menores de 18 anos. Mas o site tem que fazer a verificação de idade com documento. Aí ninguém faz, aí os sites saem do estado. E aí o que o pessoal faz? Todo mundo usa VPN para acessar o Pornhub. É isso aí, é o que está acontecendo, né? Todo mundo usa VPN para essas coisas. É o que vai acontecer no mundo todo. É o que vai acontecer com as crianças na França, né? Porque o governo mandou, então ninguém vai acessar a internet. Tá, vai nessa, né? No Brasil, algo assim também já está sendo feito. Em janeiro de 2025 foi sancionada a lei que restringe o uso de celulares por crianças e adolescentes em escolas públicas e privadas, tanto na sala de aula quanto no espaço de recreio. E a moça fala como se fosse uma fã. Isso tem que proibir criança mesmo. Não foi assim que eu cresci. Então as crianças hoje em dia têm que ser igual eu. Não pode ser diferente de mim, né? O mundo mudou, minha filha. Não tem esse negócio, não. A criança tem que ter celular. E o fato é que aqui, ó, 54% dos alunos que responderam a pergunta dizem que continuam usando o celular na sala de aula aqui no Brasil. E segundo relatos que eu tenho de alguns professores, é muito mais do que isso. Está todo mundo usando normal. Porque não tem como impedir. Os alunos usam o celular. O celular é parte da vida de todo mundo hoje em dia. Esquece esse negócio de achar que vamos voltar para 1950. Era tão bom na época que não tinha batedeira elétrica, tinha que bater o bolo na mão, né? Forçava a mão, ficava com o braço mais forte, coisa e tal. Esquece essas porra. A gente vive num mundo diferente. Não tem mais essas coisas. Pro bem e pro mal. Tem coisas melhores hoje em dia, a bateria elétrica certamente é uma das coisas melhores, e tem coisas que você não gosta, mas que é a realidade, é o que está acontecendo aqui, né? As crianças vão continuar, felizmente as crianças vão desobedecer o governo, isso é fundamental para o crescimento de qualquer indivíduo, já começar a crescer desobedecendo o governo, porque o governo é uma entidade de assédio, uma entidade de autoridade que não deve ser obedecida. Dito isso, se o seu pai te mandar não usar o celular, você não deve usar. O seu pai quer o melhor para você. Você usa no horário que o seu pai definir, que sua mãe definir, coisa e tal, porque isso é importante. Né? A educação dos pais é importante. O governo não. O governo é um idiota, uma cambada de político velho, burro, corrupto, que fica rabiscando coisa no papel lá, que não quer dizer porra nenhuma no final das contas, né? Aqui, ó. A abordagem defendida pela ministra da Saúde da França, Catherine não sei das que, prevê a proibição de uso de telas por crianças de 0 a 3 anos, a restrição no uso até 6 anos e mais restrições estão longe de ser limitadas, com leis que oferiam até mesmo a unidade familiar dentro de casa. Ela propõe proibir celulares até os 11 anos e limitar acesso à internet aos 13 e proibir mídias sociais antes dos 15 anos. Nossa, as crianças vão adorar essa moça. Essa tal de Catherine Valtrin, eu tenho certeza que vai ser adorada pelas crianças francesas. E no final das contas é uma besteira esse tipo de coisa. De novo, o pessoal está querendo usar a própria infância como parâmetro para dizer que é o que tem que ser de infância. Não, porque agora... Gente, olha só, eu concordo. Tá? Algumas crianças têm exagerado com o uso de telas de computador celular. Tem exagerado, tem que dar uma diminuída, tem que dar uma maneirada. Mas ficar nessa de que tem que proibir, não sei o que lá, pô, para com isso, pô. O mundo mudou, gente. Essas crianças vão crescer num mundo em que todo mundo usa celular mesmo. Quanto mais cedo elas aprenderem, melhor. Aliás, é até mais arriscado deixar para aprender muito tarde, porque vai chegar adulto meio inocente nas coisas, sem saber como é que funciona o celular, né? A ministra reconheceu que não se trata de colocar policiais nas casas das pessoas. Ou seja, não vai mudar nada. É o que está acontecendo, né? Os franceses estão todos usando VPN, as crianças vão usar VPN também para contornar essa regra idiota na França, e os alunos no Brasil continuam indo com o celular para coisa, e nada muda, né? Ou seja, esse pessoal tem essas ideias de que vai conseguir controlar a internet, vai conseguir controlar as pessoas. Eles não percebem que a mudança é muito mais profunda do que eles querem crer, né? Eles acham que é só um detalhezinho, a internet... detalhezinho, negócio de computador, deixa pra lá. Não vou usar computador mais não. Meu amigo, esquece, o nosso mundo hoje já é todo digital, né? Outra coisa engraçada que eu vejo é isso daqui, né? Eu tenho feito alguns vídeos já criticando esse desprezo da esquerda, né? Pelas big techs, pela internet, coisa e tal,
como se fosse uma coisa ruim, né? E aí a Sara Góes, aqui do Brasil 247, coloca que não, assédio digital e político no Nordeste. Porque o Bolsonaro fez uma live lá, fez um encontro, né, do PL jovem lá em Fortaleza e coisa e tal, para ensinar para as pessoas como interagir na internet, ajudar os influenciadores da direita lá. Aí ela ficou toda chateada. Não, porque enquanto os algoritmos organizam assédio, o território vai sendo ocupado por outra via, na mesma lógica silenciosa que une púlpitos e plataformas. Esse pessoal não sabe o que é algoritmo, né? A consequência que eu chego, a conclusão que eu chego é que eles não sabem o que é algoritmo no final das contas. Nunca programaram um algoritmo na vida deles. Eles acham que é uma coisa meio mágica. Não, porque o algoritmo faz isso, o algoritmo faz aquilo, não sei o que lá. Eu vou resumir o que ela está falando aqui, né? Ela tá chateada porque ela acha que esse pessoal vai conquistar o Nordeste, mas ele falou que não, que o povo do Nordeste é diferente. Desde os primeiros séculos de colonização, o povo nordestino já dava provas de sua disposição de resistir à exploração. Não, o nordestino vai deletar o Facebook dele, vai deletar o WhatsApp dele para não ser colonizado pelo Mark Zuckerberg. Esse pessoal, cara, esse pessoal viaja, bicho. Não existe mais isso, minha filha. Todo mundo usa WhatsApp para tudo, usa Facebook para tudo. Todo mundo tá no Facebook. Não tem mais esse negócio de, não, vou resistir à colonização, vou deletar o meu celular aqui, coisa e tal. Esse pessoal viaja pra caramba. Aí ela tá falando, não, porque o Nordeste vai resistir, porque não teve jeito, que o Bolsonaro fez errado, e nós que salvamos a democracia brasileira, aquele papo todo. Não foi, né? Porque o Nordeste deu mais voto para Bolsonaro em 2022 do que deu em 2018, né? O problema, Bolsonaro perdeu a eleição por causa de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Foram os 3 lugares que Bolsonaro perdeu o voto. Então, aqui que tá a culpa, não tá no Nordeste, mas esse pessoal fica nessa. Não, que o Nordeste, não sei o que lá, vai resistir a coisa. Eu não sei se ela tá reparando que o Lula tem perdido popularidade pra caramba no Nordeste, muito em função exatamente de estar se expandindo o uso de celular no Nordeste. É inevitável. Vai acontecer em tudo quanto é lugar, até nas tribos indígenas mais remotas o pessoal vai usar celular. É o nosso futuro.